Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Web sindct.com. Muito obrigado pela companhia, audiência, a amizade de cada um de vocês. E você pode mandar o seu, como diz aqui no Vale do Paraíba, o seu reclame, né? No imprensa@radiosindct.com. imprensa@radiosindct.com. Ou então ligar para esse número, operadora 12, é o 3942-1777, 3942-1777. Daqui a pouquinho retomaremos a conversa com o engenheiro Mário Ferreira Baruel, ele que é engenheiro eletrônico do ETE, ou ETE, né, que é Engenharia e Tecnologia Aeroespacial. E ele está com um assunto muito importante, que é a gratificação de qualificação. Essa gratificação que foi criada no ano de 2009 e só foi regulamentada neste ano de 2013. E o engenheiro Mário Ferreira Baruel, ele vai falar exatamente por que dessa demora e quem é que tem direito a essa GQ, que é a gratificação de qualificação. Olha, em relação ao INPE, aqui o Ministério Público Federal determina o afastamento de funcionários. O INPE foi notificado da nulidade dos contratos no último 27 de agosto. E, na ocasião, a sentença definiu o prazo de 45 dias para promover demissões no INPE. No INPE. O prazo termina no próximo dia 10 e a ação do Ministério Público Federal contesta 111 contratações feitas em caráter emergencial em 2010. Bom, que se continue o caráter emergencial, mas segundo o Leonel Perondi, ele que é o diretor do INPE, um concurso realizado em 2012 possibilitou a substituição dos temporários e atualmente a situação se mantém irregular para um grupo de 71 servidores, entre os quais 52 que atuam na previsão do tempo. Outros 9 profissionais trabalham no laboratório de combustão e propulsão, onde testes de combustíveis para satélites são realizados. Agora, o CPTEC tem atualmente um total de 146 servidores e a maioria dos profissionais que serão desligados são meteorologistas, engenheiros, analistas de sistemas, técnicos de computação, e parte dos funcionários que devem ter os contratos suspensos atuam na operação do Tupã, que é o supercomputador que custou 50 milhões de reais e ampliou a precisão das previsões de fenômenos climáticos extremos, como grandes temporais, e o computador é o único no país, segundo o INPE, além do CPTEC, que também fornece informações ao Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INET, não é? Instituto INET, né? INET. Bom, os contratos dos servidores, servidores temporários, caso não houvesse intervenção judicial, terminaria entre os anos de 2014 e 2015. Então, está aí numa situação muito difícil. O Giovanni está no INPE nesse momento e fala conosco aqui na Rádio Web SindCT sobre a situação destes 111 profissionais que estão correndo o risco de demissão pelo Ministério Público Federal. Giovanni, boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Paulo Silva, boa tarde, Victor, e boa tarde a todos os ouvintes da Web Rádio do SindCT. Boa tarde. Olha, está aqui o seu colega também, o engenheiro Mário Ferreira Baruel, ele que é lá do ETE, aí também do INPE, viu, Giovanni? Tá ok. Bom, Giovanni, como está a perspectiva de uma saída tranquila com essas demissões propostas pelo Ministério Público Federal, aí no INPE? Olha, a situação aqui
não está tranquila, né? Existe um clima de muita ansiedade, muita expectativa, porque, como você mesmo disse há pouco, isso só poderia ser modificado por uma decisão judicial, né? Por alguma intervenção judicial. E foi justamente uma decisão judicial, a sentença que foi publicada no dia 27 de agosto, que determinou que em 45 dias esses contratos fossem suspensos, e esse prazo termina na sexta-feira da próxima semana, dia 11 de outubro. Né? Então, o tempo vai passando e a gente não tem informações de nenhuma certeza, né, com relação ao que vai acontecer exatamente no dia 11, se até lá a gente tem alguma decisão judicial ou não, porque a gente tem conhecimento de que existe um recurso, né, um recurso em segunda instância no tribunal em São Paulo, e de que esse recurso pode ser julgado a qualquer momento e pode reverter essa situação. Mas isso não é certo, né? Isso pode ser julgado só depois do dia 11, então fica a dúvida do que exatamente vai acontecer nesse dia 11, e caso seja executada essa decisão judicial no dia 11, a partir do dia 12, como é que fica a nossa situação, né? Porque não é uma exoneração, não é uma demissão, é uma suspensão de contratos. E isso complica um pouco mais. Por quê? Porque não existe, pelo menos até nosso conhecimento e com muitas pessoas que a gente consultou, não existe uma legislação específica que trate de suspensão desse tipo de contratos. Então a gente não sabe, nem para exemplificar assim em termos práticos, a gente não sabe se no dia 12, no dia seguinte à suspensão, a gente pode voltar ao INPE ou não. Isso porque muitos aqui, eu por exemplo, já estou há 11 anos no INPE, tem pessoas aqui que já estão há quase 20 anos. Então a gente tem um grande volume de dados, inclusive máquinas que estão sob a nossa carga, né, aqui do patrimônio do INPE, e precisa um tempo para que a gente faça, vamos dizer assim, colete todas essas informações, coloque em discos, em HDs externos, né, são um grande volume de informações. Então isso leva um tempo para ser arrumado, para ser ajustado, caso a gente tenha que se afastar, né? Então tem muita dúvida, muita incerteza aí entre esses 71 funcionários que estão ativos ainda nessa situação. Agora, o Giovanni, Giovanni, lembrando ao internauta que o Giovanni é o Giovanni Dolife, que inclusive apresenta pela TV Vanguarda, a população aqui do Vale do Paraíba, a previsão do tempo, não é? Num trabalho espetacular da televisão, mostrando direto do INPE a previsão 100% segura do INPE aqui em São José dos Campos, não é isso, Giovanni? Exatamente. A gente tem semanalmente, às sextas-feiras, né, um espaço que a TV Vanguarda cede para a gente divulgar essas informações que são de utilidade pública, né? Então a gente se empenha já aí há muitos anos, não só eu, mas nós temos aqui um grupo com cerca de 10 pessoas, né, que se empenham produzindo essas previsões, que eu acabo sendo o rosto visível na televisão que é quem divulga esses dados, né, mas que são feitos por uma equipe. E dessa equipe, a gente tem apenas um funcionário que ficaria trabalhando, que seria um funcionário que é definitivo, né? Todos os outros são temporários. Então, caso essa situação se confirme e haja a suspensão desses contratos, então serviços importantes para a sociedade, como esse de previsão de tempo na televisão, teriam que ser interrompidos. E aí eu aproveito também para falar um pouco mais sobre, se você me permite, falar um pouco mais sobre os impactos dessa suspensão e da exclusão dessa força de trabalho, né? São 71 pessoas, a gente tem 60 delas trabalhando no CPTEC. Sem essa força de trabalho, o CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, não teria condições de manter a sua missão, né? Ele não conseguiria atingir a sua missão, cumprir a sua missão sem essa força de trabalho. Isso porque essas pessoas, como eu já falei, estão aqui há muitos anos, eu há 11 anos, tem pessoas aí há mais de 15 anos, desempenham atividades que requerem muita especialização. Eu, por exemplo, já fiz, além da graduação em meteorologia, já fiz mestrado em meteorologia e também o doutorado em meteorologia. E assim, muitas das pessoas aqui também possuem doutorado e mestrado nas suas atividades. Então, sem essa força de trabalho, o CPTEC não consegue cumprir a sua missão. Agora, aí vamos olhar, sem o CPTEC cumprir a sua missão, o que a sociedade, que tipo de prejuízos a sociedade e o Estado iriam sofrer. Quais seriam? Isso. A gente pode começar com impactos na questão de prevenção de desastres naturais, né? Então, muitas das informações
que são geradas aqui pelo CPTEC, são utilizadas por outras instituições, inclusive do governo, que a gente pode citar o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e também o SENAD, que fica em Brasília, que é o Centro de Gerenciamento de Desastres Naturais. Então, esses órgãos usam as nossas informações para evitar mortes e prejuízos à sociedade. Porque no nosso país, 95%, e olha esse número é importante, 95% dos desastres naturais, eles são decorrentes de extremos da atmosfera, de extremos meteorológicos. Então, daí a gente percebe a importância desse tipo de informação para o país, né? Quer dizer, então, Giovanni, sim. Então, olha, de acordo com as suas palavras, de acordo com o SINDICT, a previsão do tempo, então, ela poderá ser comprometida. Agora, a direção do INPE, ela nega que isso vá ocorrer e aguarda uma decisão de recurso protocolado no TRF de São Paulo, em que pede o prolongamento do prazo para solucionar o problema dos contratos irregulares. Isso. A direção, junto com a Advocacia Geral da União, e aí eu falo pelas informações que chegaram até nós, né? Eu faço parte da comissão desses funcionários, então a gente teve reunião com a direção do INPE, né? A gente foi recebido, e também a direção veio até nós aqui no CPTEC e se reuniu com todo o grupo de funcionários. Então, nesses dois momentos, nos foram passadas informações da direção que dão conta de que eles estão confiantes de que esse recurso impetrado na Justiça, junto com a Advocacia Geral da União, pode ter um efeito positivo em termos de suspender essa, que em termos jurídicos é chamada de tutela antecipada, né? Essa tutela antecipada que suspende o nosso contrato pode ser suspensa, né? Pode ser anulada, e aí não haveria suspensão dos contratos. Então a direção do INPE se mostra confiante, otimista, que esse recurso vai ter um julgamento positivo e que a expectativa é que esse julgamento ocorra antes do dia 11 de outubro. Bem, Giovanni Dolife, temos aqui uma matemática que são 71 servidores, entre esses 71, 52 que atuam junto com você aí na previsão do tempo, outros 9 profissionais que trabalham no laboratório de combustão e propulsão, e onde esses testes de combustíveis para satélites são realizados. Quer dizer, seria uma catástrofe ficar sem essas mentes trabalhando aí nessa... principalmente no laboratório de combustão e propulsão, como você disse, 95% das catástrofes, né, são de natureza, são de tempestades e tudo mais, que vocês conseguem prever que vai acontecer e evitar acidentes. Quer dizer, vai virar o quê? Um tsunami o Brasil sem o CPTEC? Pois é, o impacto realmente, o prejuízo para a sociedade e para o Estado seriam enormes. E aí não só nessa questão de catástrofes, né? Eu aproveito para incluir mais um impacto que eu acho que é estratégico para o país, que é a questão de distribuição de energia elétrica. Recentemente a gente acompanhou um apagão na região nordeste do país, né? Foi ocasionado lá por uma queimada, né, que atingiu uma linha de transmissão. E aí, uma das medidas que o governo tem, em função de não previsão de chuva, e aí veja a importância da previsão meteorológica, né? Em função de não previsão de chuva e de continuidade das queimadas, a medida adotada é o funcionamento de termoelétricas, né? Então termoelétricas são acionadas para diminuir a carga sobre algumas linhas de transmissão. Isso para evitar que queimadas causem interrupção, como aconteceu. E o custo do acionamento dessas termoelétricas para evitar apagões como esse é muito alto, gira em torno de 350 milhões de reais por mês, é um custo anual de quase 5 bilhões, né? Fora todos os prejuízos, todos os danos, todos os transtornos causados por apagões como esse. Então veja que a nossa informação, essa informação meteorológica, é estratégica, inclusive, para questões do governo, de gerenciamento de grandes quantias de dinheiro e de grande impacto. Giovanni, aqui é o diretor aqui do SINDICT. Boa tarde, diretor. Boa tarde, Giovanni. Nós fizemos uma assembleia deliberativa, né, aí em Cachoeira Paulista, né? Mas nosso entendimento
e a importância dos trabalhos executados aqui por vocês, né, mas nós defendemos o não desligamento intempestivo, né, como está sendo feito de vocês. Mas nós defendemos, e deixa bem claro aos servidores do CDT, que a contratação dos servidores temporários ou terceirizados para atividades fins do INPE é uma coisa muito sensível, né, como está acontecendo. Nós defendemos contratações, né, por concurso. E nós trabalhamos em Brasília com os responsáveis exatamente para suprir, né, essa solicitação, né, e tentar superar esses problemas dos servidores temporários, né, mantendo a vigência de contratos e as possíveis nomeações de substitutos, né. A gente está junto nessa luta, né, e a gente vai fazer tudo para tentar resolver isso sem atingir dificultar para a sociedade brasileira essa situação, né? Deixa bem claro. E aqui acho que foi importante essa sua colocação, diretor, para acrescentar uma informação a mais que é importante para a sociedade saber, que em se concretizando essa paralisação a partir da sexta-feira, isso não significa, de forma alguma, antecipar esses prejuízos que aconteceriam por conta da decisão judicial no dia 11. Por quê? Porque nós vamos manter os serviços essenciais. Esses serviços que implicam em salvaguarda de vida e do patrimônio vão ser mantidos. Então, a nossa paralisação ela iria ser de forma que esses serviços essenciais não vão faltar para a sociedade. Então, é uma paralisação responsável e no sentido de sensibilizar não só a opinião pública, mas principalmente as autoridades que podem resolver essa situação, de que esse trabalho é importante, essencial, é estratégico para o país e que merece uma atenção maior para que haja uma solução rápida. Giovanni Dolife, o INPE ele foi notificado da nulidade desses contratos no mês de agosto. A sentença ela definiu um prazo de 45 dias para promover essas demissões. A quem interessa fomentar uma demissão dessa tão importante, que é a mesma coisa que se tirar o motor de um veículo que está com seus passageiros pronto para levar para um hospital ou para viajar e tal. A quem interessa fomentar essa nulidade dos contratos? Eu não saberia dizer, eu não consigo imaginar que alguém tenha interesse em ver uma coisa dessa acontecer num prejuízo social e estatal dessa magnitude. Eu não consigo imaginar isso, porque seria realmente grande. A gente falou dos serviços e dos produtos, eu posso citar mais um ponto importante de impacto dessa medida, que seria o possível desligamento do supercomputador do CPTEC. Esse supercomputador que chegou aqui entre 2009 e 2010, ele representou para o país um salto em capacidade computacional e colocou o Brasil num grupo seleto no planeta de centros com supercomputação na área de previsão de tempo e clima. Para a gente ter uma ideia, no hemisfério sul, além do CPTEC, temos apenas um centro na Austrália com a mesma capacidade. Então nós somos uma referência no planeta em termos de supercomputação nessa área de tempo e clima. Boa parte desses funcionários temporários trabalham na manutenção desses supercomputadores. Giovanni, o supercomputador é o Tupã, que gera aquelas previsões a longo prazo. Exatamente, é o Tupã. Não só a longo prazo, mas a curto prazo também, né? Ele tem uma série de aplicações, inclusive ele é usado para produzir dados que mantêm acordos internacionais lá na ONU, né, na Organização das Nações Unidas, dentro da Organização Meteorológica Mundial. A gente produz dados e previsões numéricas e fornece a eles e, por outro lado, recebe também uma grande quantidade de dados importantes e estratégicos para o país. Então, essa suspensão iria, inclusive, comprometer acordos internacionais. E não só nessa escala, a gente pode citar também alguns funcionários que trabalham na área de mudanças climáticas. Veja, um tema totalmente atual, importante, né? E o INPE, o CPTEC especificamente, muitos desses funcionários trabalham em projetos de pesquisa
que inclusive orientam políticas públicas de mitigação dos impactos dessas mudanças climáticas. Agora, Giovanni, no caso do Tupã, esse supercomputador aí, ele não pode ser desligado. E nesse caso, se houver essa demissão, essa máquina, ela será desligada? Pois é, porque a gente tem cerca de 10 pessoas que trabalham na manutenção dessa máquina, né, que são funcionários temporários. Se a gente tirar essa força de trabalho, o computador fica sem manutenção. Então ele poderia sofrer danos e avarias irreversíveis, né? E para evitar isso, poderia ser tomada a decisão de interromper o seu funcionamento, né? Agora, claro, a interrupção do funcionamento também traz riscos, né? A gente não sabe se, dependendo de quanto tempo ele ficar desligado, como que ele vai se levantar, vamos dizer assim, a hora que ele for religado, né? Então os riscos aconteceriam ele sendo mantido ligado ou ele sendo desligado, né? Bem, Giovanni, nós temos até o dia 11 de outubro para um desfecho dessa situação. Em que pé que está essa negociação aí para se manter esses funcionários trabalhando em prol da segurança nacional? Olha, as informações que a gente recebe da direção e do Ministério é que os trabalhos estão sendo feitos em duas direções. Uma, no recurso, na justiça, e aí a gente esperaria essa decisão judicial para reverter isso daí, e a direção do INPE se mostra confiante nisso daí, né? Por outro lado, a gente espera ações rápidas, né, e enérgicas da parte do Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Raup, né, junto ao Ministério do Planejamento, no nome da ministra Miriam Belchior, para que sejam rapidamente e de maneira ágil liberadas as vagas e feito o concurso para substituição dessas vagas temporárias por vagas definitivas, né? Então, bom, a solução do problema passaria por aí. Giovanni Dolife, eu quero te agradecer pelas informações, pela sua participação aqui na Rádio Web Sint-CT e colocar os microfones aqui do Rádio Sint-CT à disposição do CPTEC, dos funcionários e da soberania nacional. Muito obrigado pela sua participação e pela sua valiosa colaboração pela ciência brasileira. Eu agradeço a oportunidade de colocar essa questão que é minha, do Giovanni, que é coletiva de um grupo de pessoas e que, pela nossa conversa, ficou claro também que é uma situação que interessa à sociedade brasileira. Então, agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Este foi o Giovanni Dolife. Aqui no Vale do Paraíba, você deve conhecê-lo da tela da TV Vanguarda, a Rede Globo aqui do Vale do Paraíba, que mostra toda sexta-feira de um grupo de 10 pessoas. O Giovanni Dolife é a cara da previsão do tempo. Aqui é a imagem, não é? A imagem que se mostra o trabalho profícuo desse cientista no CPTEC de Cachoeira Paulista. Olha, quero lembrar para você, nós estamos fazendo até um pouco de suspense em relação à GQ, que é a gratificação de qualificação, mas você vai saber no próximo bloco sobre a gratificação de qualificação com o engenheiro Mário Ferreira Baruel, que está aqui participando da programação da Web Rádio Sint-CT aqui na Rádio Sint-CT aqui, tá bom? Um instante só e a gente volta após os nossos institucionais. Você está ouvindo pela Web Rádio Sint-CT. Clique Jornal.